Quando você vê a capa de um vídeo ou um título de um vídeo dizendo fulano versus ciclano ou alguma coisa semelhante, você logo pensa, o vídeo é de treta ou o vídeo é de fofoca. Meus amigos, aqui nesse canal não tem isso. E eu quero abordar aqui um pouquinho do Augusto Nunes e um pouquinho do Felipe Moura Brasil. Aliás, o Felipe Moura Brasil eu poderia abordar muito mais coisas, mas eu vou me atentar para abordar o suficiente para que a gente fique atento a algumas questões. Você entra no Twitter do Augusto Nunes e você vê aqui: neste 17 de novembro, as ruas lembrarão a Gilmar Mendes e seus comparsas que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. O superjuiz de Picadeiro saberá que ninguém debocha impunemente de quem manda. Essa é a mensagem que o nosso querido Augusto Nunes passa no Twitter dele. Você vai pro Twitter do Felipe Moura Brasil e tem várias publicações com esse teor que eu vou passar para vocês aqui. Aspas para o Felipe Moura Brasil. Tem sido esclarecedor identificar aqueles direitistas liberais que, em nome do combate à esquerda, fazem vista grossa à rachadinha de gabinete. São como aqueles esquerdistas que, em nome do combate à elite, nada veem de mal no próprio enriquecimento ilícito. Apure-se até o fim. 2 jornalistas trabalham, inclusive, no mesmo lugar, diante de uma manifestação super importante, que é essa que nós vamos para as ruas, para buscar o impeachment do Gilmar Mendes, mas você vê 2 óticas diferentes. Augusto Nunes apoiando, mesmo sendo jornalista, deixando claro que ele é um patriota e que não admite os desmandos de Gilmar Mendes. Do outro lado, nós vemos o Felipe Moura Brasil dizendo que só porque a pauta é única, que é o impeachment do Gilmar Mendes, e logo eu falo sobre isso, as pessoas que estão movimentando-se, organizando-se para fazer a manifestação, na verdade quer deixar o Dias Toffoli de lado por conta de uma suposta rachadinha do Flávio Bolsonaro. Pois bem, do jeito que ele fala, ele já sacramenta que o Flávio é um criminoso, porque ele diz aqui, nesse trecho: fazem vista grossa a rachadinha de gabinete. Eu te pergunto, Felipe Moura Brasil, que rachadinha é essa? Porque se você falar de suposta rachadinha, se você falar provável rachadinha, se você usar o termo provável, tá ok. Mas aqui você fala rachadinha. Qual rachadinha você se refere? É do Flávio? Ok. Saiba que, pelo menos no meu caso, eu não sei dos outros, no meu caso eu quero saber. Tem rachadinha? Você tem prova? Porque esse canal aqui, ele vai ter uma outra direção se tiver provas contra o Flávio Bolsonaro. Ok? Se eu souber que há alguma movimentação para blindar o Flávio, esse canal vai mudar o norte dele. Agora, o que me consta é o seguinte: não existe provas, não existe nada, existe 2 anos aí de investigação, nada se provou. E essa narrativa de dizer que o Toffoli protegeu o Flávio, isso aí só ignorante engole. Nós sabemos que o Dias Toffoli usou o Flávio para blindar a si mesmo. A si mesmo. Todos nós sabemos. Agora vamos lá. É só isso o suficiente que eu quero abordar aqui nesse vídeo? Não. Não. Augusto Nunes recentemente esteve no programa Pânico da Jovem Pan. Apesar de algumas pessoas sugerirem que aquilo foi armado para derrubar o Augusto Nunes, para colocar o Augusto Nunes numa situação constrangedora, provocá-lo, uma vez que é notório que o Augusto Nunes tem problema com o Glenn Greenwald, apesar de algumas pessoas dizerem isso, eu vou descartar isso. Eu não vou tomar isso como base para continuar o meu vídeo, ok? Aconteceu o que aconteceu. Glenn Greenwald provocou
ofendeu Augusto Nunes no programa Pânico, até que um senhor respeitado, jornalista, de 70 anos nas costas, com uma carreira que não tem nada que o desabone, pelo contrário, uma carreira premiada. Aliás, nesta oportunidade em que ele esteve ali no Pânico, fazia 2 ou 3 dias que ele tinha recebido 2 prêmios do Comunique-se. De tanto ser provocado, um homem de valor não aceitou e reagiu com um empurrão no rosto do Glenn Greenwald. O programa Pânico, o Emílio Surita não deixou o Glenn Greenwald escalar o Augusto Nunes ali na sua ausência. Colocou já as coisas no seu devido lugar e seguiu com a entrevista. Não sei qual a razão, talvez até mesmo por iniciativa do próprio Augusto Nunes, neste dia ele não participou do programa Pingos nos Is. E teve ali uma nota avulsa de um vídeo gravado pelo próprio Augusto Nunes, e que eu tenha visto, posso estar enganado, mas que eu tenha visto, não houve nenhuma nota de apoio por parte da Jovem Pan ou por parte do seu companheiro de bancada, o Felipe Moura Brasil, nenhuma nota de apoio ao Augusto Nunes, que foi o agredido, o real agredido. Se a gente falar da atitude do Augusto Nunes, foi uma atitude de reação. Reação. Aliás, o Glenn Greenwald, eu fiz até vídeo sobre isso, o Glenn Greenwald chamou de covarde durante 6 vezes. E nesse ínterim, o Augusto Nunes pediu para parar de chamá-lo de covarde. E ele não parou, e essa foi a reação do Augusto Nunes. Foi uma atitude intempestiva, exagerada? Foi uma reação. Uma reação. Ele não agrediu ninguém, foi uma reação. Pois bem, muito me espanta um cara como Augusto Nunes não ter uma nota de apoio, de solidariedade da empresa a que ele defende. Não teve. A impressão que se teve é que, nós estamos contra ele. E o manifesto de apoio e de solidariedade foi dado ao Glenn Greenwald, o real agressor da situação. O interessante que aproximadamente 10 dias antes desse episódio, um vídeo que eu fiz, inclusive, a respeito do caso, viralizou bastante na internet. Até o Olavo de Carvalho compartilhou, inclusive. No qual ali o Felipe Moura Brasil estava tentando justificar a ginástica mental, sim, que o Jornal Nacional fazia para poder tentar, de alguma forma, ligar o nome do Bolsonaro ao assassinato da Marielle Franco. E o Augusto Nunes não deixou barato. Não deixou barato. Resumindo bem, o Augusto Nunes, as últimas palavras dele nesse embate foi o seguinte, disse ao Felipe Moura: eu jamais colocaria o título de uma matéria com algo mentiroso, ainda que justificasse a mentira, ou seja, esclarecesse a verdade no corpo da matéria. E ali, meus amigos, o Felipe Moura Brasil pediu comercial. Eu fiz um vídeo sobre isso. E logo, alguns dias depois, acontece esse episódio na Jovem Pan. Mas a questão é o seguinte: muito fala-se hoje aí de isentões, de direita verdadeira, de direita flaviana e tal. Meus amigos, é difícil um impeachment, mas não é impossível. Nós vamos ter que brigar bastante. Se o impeachment é difícil, vocês podem discordar de mim, eu quero que vocês comentem aí. Deixem seus comentários, divirjam de mim sem problema algum. Mas eu pergunto honestamente para vocês, vocês acham que 2 impeachments têm a mesma agilidade do que um? Se fosse para escolher um, qual você escolheria? Dias Toffoli ou Gilmar Mendes? Olha o que o Gilmar Mendes vem fazendo. E não quer dizer que o Dias Toffoli não tem que sofrer um impeachment, mas os organizadores, dessa manifestação dizem que tem que ser 1 a 1. E qual a minha opinião? Eu não tenho ligação nenhuma com ninguém, com eles nada. Qual que é a minha opinião?
Eu concordo. Tem que ser um a um. Tem que ter um alvo bem definido. Não adianta você diversificar, porque você vai dividir a mesma força que você tem para caçar os seus alvos simultaneamente. Façamos um a um. E o alvo é o Gilmar Mendes, sempre foi o Gilmar Mendes. Daí ficam atacando as pessoas, ao invés de, por exemplo, o que o Felipe Moura Brasil quer é que as pessoas também peçam o impeachment do Dias Toffoli. Por que ele também não pede? Por que ele não se organiza, se mexe para poder fazer isso? Somar forças. O que eu vejo aqui é dividir forças. Ele quer enfraquecer a campanha para essa manifestação que quer o impeachment do Gilmar Mendes, única e exclusivamente porque existem pessoas no Twitter que o atacam. E que tipo de ataque tem? É argumentando, colocando ele em xeque em muitas situações. As coisas que eu poderia abordar nesse vídeo, mas eu falei que não vou abordar, é porque dizem aí que ele estaria aí com interesse em ter algum espaço dentro da SECOM quando o Bolsonaro assumiu o governo. É verdade? Não sei. É o que falam no Twitter, a todo momento. E que tão logo o Bolsonaro não abriu as portas para que isso acontecesse, mudou um pouquinho o tom. E uma coisa não há dúvida. Ah, Ítalo, mas eu vejo ele defendendo, ele batendo na esquerda e tal. Tudo isso poderia ou pode ser uma estratégia de ganhar crédito junto à maior força que o Bolsonaro tem, que é o povo. Então você vai com um discurso, com o mesmo discurso que o Bolsonaro tem, você vai agradando, vai ganhando a confiança desse público e no meio você vai plantando algumas iscas para desgastar o governo, como por exemplo isso, dizer que tem rachadinha. Nós sabemos que existe aí a situação do Flávio Bolsonaro, não sabemos? Tem alguma prova? Ah, então você está falando que ele é inocente? Claro que não. Ah, então você está falando que ele é um criminoso? Claro que não. Ah, então qual que é a tua? Eu quero que se investigue. Ah, então por que você então não bate no Dias Toffoli por isso? Eu bato no Dias Toffoli por qualquer coisa. Agora dizer que o Dias Toffoli mexeu o que mexeu para proteger o Flávio, isso é uma narrativa da esquerda, porque nós sabemos, para você que tem acesso à informação e tem um mínimo de discernimento da realidade, você sabe que a manobra do Dias Toffoli foi para se blindar e colocou o Flávio ali como um bode expiatório. Então, meus amigos, o que eu penso baseado naquilo que eu falei no início do vídeo? O que você espera de um jornalista? Você espera que um jornalista, ao menos, não tenha lado. Ok? Aí a gente poderia chamar ele de isentão, que é o quê? O cara que está em cima do muro, que não tem responsabilidade, não tem obrigação. E não adianta a gente brigar com qualquer jornalista que seja isentão. Por quê? Porque ele é um jornalista, ele não é um militante. O militante, quem tem que ser, somos nós, espontaneamente. Agora, quando um jornalista faz o que faz, com o microfone na boca, mas ele faz acusações como essa na sua conta pessoal de uma rede social, ele não é isentão. Ele é oposição. Ele é oposição. Porque ele está atacando o governo, aliás, com informações que, ao meu ver, ele sabe que são falsas. Porque se fossem verdadeiras, essa questão de rachadinha, se ele tivesse prova na mão, com certeza ele noticiaria na Jovem Pan em primeira mão. Vocês concordam comigo ou não? Então, na Jovem Pan, ele dá uma de isentão, e nas redes sociais, onde normalmente as pessoas são o que são, ele demonstra que realmente é oposição. Se ele fosse isentão, não teria crítica. Não teria crítica. Agora, oposição declarada e mascarada, né? Aí não. Aí nós vamos ter que conversar aqui no canal. Aqui eu não vou deixar passar batido, não. Tá certo, meus amigos? Chegou até aqui? Dá uma olhadinha na sineta. Não é inscrito no canal? Se inscreva, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. A verdade
ela é direito de cada um ter a ela. E eu tenho certeza que nesse vídeo algumas coisas ficam para a gente refletir sobre o que a mídia, a grande imprensa, quer fazer com o nosso governo. É derrubá-lo, mas não vai conseguir. Não vai. Tá certo, meus amigos? Nas ruas, pelo impeachment de Gilmar Mendes. Tamo junto.